esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando os anjos se afastaram, voltando para o céu, os pastores disseram entre si: Vamos a Belém ver este acontecimento que o Senhor nos revelou. Os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo-o visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar? Queridos irmãos e irmãs aqui presentes no Santuário do Pai das Misericórdias, queridos irmãos que nos acompanham pelo sistema Canção Nova de comunicação, sobretudo quero cumprimentar os idosos, os doentes, os encarcerados, aqueles que estão impossibilitados de irem a uma igreja, mas que estão conosco neste momento. É Natal. O Senhor nasceu. Nosso Salvador nasceu. Essa é a boa notícia que nós queremos proclamar neste dia, dia 25 de dezembro. Nós temos um Salvador que é por nós. Nós fizemos esse tempo de preparação, esse tempo do advento, preparamos o nosso coração, tempo também de conversão, esse tempo do advento que passou, tempo de escutarmos a Escritura, de fazermos silêncio. E neste dia, e já na noite de ontem, nós já cantávamos o Glória, já celebrávamos o Natal, e vamos ter esses dias para celebrar esta grande festa, desse Deus que, podemos dizer assim, lá da sua grandeza, da sua onipotência, de toda a sua majestade, de toda a sua riqueza, veio nos visitar, veio estar conosco, e veio pobre, veio humilde, veio numa família simples. Escutávamos ontem no Evangelho que não havia lugar para eles na hospedaria. Tiveram que encontrar ali uma gruta e o recém-nascido foi colocado numa manjedoura. Foi também o que nós escutamos no Evangelho de hoje. E tudo que nós escutamos e temos escutado nesses dias, e também escutamos na primeira leitura, a profecia de Isaías, que é dirigida ao povo de Deus, aos exilados, que estavam sofrendo, estavam fora da pátria. Mas a promessa para eles é de que o Salvador viria. E eles estavam nessa expectativa: quem vai vir nos libertar? Quem vai nos tirar nesta vida que não é vida? Neste exílio, não temos o templo, mal temos a palavra de Deus. Quem vai nos sustentar? Quem vai nos ajudar? Eles aguardavam a vinda de um Salvador. Lá no Antigo Testamento e nesse tempo aqui de Isaías. Esta profecia se cumpre onde? Em nosso Senhor Jesus Cristo. O Salvador nos foi dado. Ele veio para nos libertar realmente. Agora, não é a libertação de uma opressão, simplesmente de um império, de um governo, mas Ele veio nos livrar principalmente do mal do pecado. É esta a grande libertação que nosso Senhor Jesus Cristo, que o Natal dele realiza, meus irmãos, para toda a humanidade e para cada um de nós. Quanto a nós, é claro, devemos tomar posse então. Vivemos muitas vezes realmente
num exílio, não é? O pecado que muitas vezes nos prende, nos trava na nossa caminhada espiritual, nos trava de repartirmos o pão com o próximo, de olharmos para o outro com caridade, com paciência. Meus irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo veio e é esta boa nova para nós, e Ele veio nos libertar deste principal mal, veio nos salvar deste principal mal, que é o mal do pecado. E nós queremos neste dia nos alegrarmos. É Natal, o Salvador veio e Ele está entre nós. A profecia se cumpriu. Os anjos puderam cantar glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, por Ele amados. Cantaram naquela noite, cantaram também aos pastores e anunciaram aos pastores esta bênção, esta visita de Deus, esta permanência de Deus entre nós. E eles foram então guiados pela estrela até aquela gruta, e naquela gruta encontraram, nós escutamos o evangelho de hoje, Maria, José e o menino Jesus envolvido num manto. Naquela manjedoura, naquela simplicidade, estava o Salvador. Nosso Senhor deseja isso, irmãos, corações simples para nascer. Deseja um coração simples, o seu, o meu, livre de ostentações, livre de pecados, de riquezas, livres dessas coisas. Um coração simples, na simplicidade de Belém, na simplicidade da família de Nazaré, ali Jesus nasceu. E dá até para fazer um paralelo, não é? Jesus, quando pequeno, foi envolvido nesse manto, foi envolvido em faixas. Pequeno, o Salvador. E depois que ele cumpriu a sua missão, ele também foi envolvido, não é? Num manto, e foi colocado lá no sepulcro, o Salvador. O alimento que nós vamos receber daqui a pouco, e já estamos recebendo, que é o alimento da palavra, o alimento da Eucaristia, o alimento também já está presente nessa manjedoura. A manjedoura alimenta, é claro, os animais, não é? E olha só que bonito. Nosso Senhor é colocado ali naquela manjedoura, e Ele alimenta agora não os animais, mas Ele alimenta os homens. Ele alimenta a cada um de nós. Nós somos gratos a Deus e devemos ser sempre mais gratos a Ele, porque Ele veio até nós. A promessa se cumpriu. Devemos ser gratos neste dia de Natal, porque Ele nos alimenta, Ele se dá em alimento a nós. Muito antes dele ter dito lá em João, né, no Evangelho de João, no capítulo 6, que Ele é o pão da vida, ali, já no seu nascimento, Ele já se dava em alimento para nós. Valorizemos o Senhor que vem até nós. Ele é o nosso Salvador, nele se cumpre a promessa, Ele nasceu numa manjedoura, Ele se dá a nós em alimento. E depois, na segunda leitura, nós também escutamos essa gratuidade de Deus. Caríssimo, manifestou-se a bondade de Deus, nosso Salvador, e seu amor pelos homens. Ele salvou-nos, não por causa dos nossos atos de justiça que tivéssemos praticado, mas por sua misericórdia. O Senhor não veio até nós porque fomos bonzinhos, porque nos comportamos, e por isso estamos recebendo um prêmio. Não, foi por misericórdia. Há duas linhas, digamos assim, da teologia que costuma dizer assim: o Senhor veio, e Ele veio até este mundo por causa do pecado, por isso que Ele veio nos salvar, por causa do pecado. E há uma outra linha que também diz: Ele viria de qualquer forma.
Ele viria para se mostrar, Ele viria para mostrar a sua sagrada face, Ele viria para mostrar a sua misericórdia. Ele veio realmente, irmãos, seja por causa do pecado, seja porque merecemos ou porque não merecemos, aliás, nós não merecemos, assim fica claro nesta leitura, mas Ele veio até nós. Que o nosso coração também seja grato a esse Deus que veio por misericórdia nos salvar. Nesta liturgia, neste dia de Natal, vamos agradecer a Deus, porque a promessa dele se cumpriu, porque Ele veio e vem e se dá a nós como alimento, e porque Ele veio por misericórdia para nos salvar, não pelos nossos méritos. É claro, vamos buscar a conversão, vamos buscar a vida nova, e cada vez que nós buscamos a vida nova, e cada vez que nós buscamos a misericórdia do Senhor, é claro que Ele se derrama em misericórdia a nós, porque o desejo dEle é salvar realmente a todos. Agora, Ele precisa do meu passo e do seu passo também para nos salvar. É mérito, é graça dEle, mas façamos a nossa parte. Acolhamos hoje o Salvador dentro do nosso coração. Acolhamos hoje o Salvador. É Natal. Feliz Natal. É Natal. Que o Senhor habite realmente dentro do nosso coração e que o nosso coração seja grato por esse Deus que veio, que vem e que nós cremos que Ele virá também definitivamente. E que o nosso coração esteja preparado para receber o Senhor na sua segunda vinda. Nós já comemoramos hoje, Ele está no meio de nós, mas também clamamos que Ele venha em definitivo para salvar toda a humanidade. Que esse Natal possa ser marcado realmente pela presença dEle na nossa vida e que nós possamos também, ao sairmos daqui, fazer o Natal acontecer lá na nossa casa, fazer esta gratuidade de Deus, essa misericórdia de Deus chegar lá no nosso trabalho, lá onde nós, com as pessoas com quem nós convivemos. O Natal é uma festa que nós comemoramos aqui na igreja, mas o Natal é uma festa que nós comemoramos também no dia a dia, com as nossas palavras, com as nossas atitudes. E que o Natal não seja apenas, realmente, irmãos, uma mensagem. Que eu viva a reconciliação, claro, vamos viver a reconciliação. Que eu vivo o amor, sim, que nós vivamos o amor. Mas que o Natal seja Ele mesmo na nossa vida. Sim, eu aceito Jesus, eu acolho Jesus. Porque eu acolho Jesus, porque eu aceito Jesus, aí transborda misericórdia, transborda caridade, transborda fraternidade, transborda a partilha dos bens. Obrigado, Senhor, por esta Eucaristia, porque o Senhor se dá a nós em alimento. Nesta manjedoura que é esta Santa Missa, o Senhor está presente e se dá em alimento a nós. Nós te damos graças, Senhor, porque podemos comer e beber da Tua palavra. Viremos aqui e comungaremos do Senhor na Eucaristia, e que alimentados pelo Senhor, nós possamos viver o Natal, transbordar o Natal, Senhor, para aqueles que estão conosco. Obrigado, Senhor, pelo seu nascimento, que é salvação para todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. CançãoNovaPlay.com. Assine já!